Olá, bem-vindos a mais uma palavra oportuna, um tempo de edificação para a sua vida. Fique conosco, porque dentro de alguns instantes estaremos meditando sobre algo da palavra de Deus. Voltamos e o nosso tema de hoje é a graça que nos faz vencer as guerras. O nosso texto base está lá em 2 Coríntios 12, do 1 ao 10. Vamos ler juntos? Diz assim: na verdade, embora não seja apropriado que eu me glorie, irei falar sobre as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, não sei se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito a um homem relatar. De tal coisa eu me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, exceto nas minhas fraquezas. Porque se eu quisesse me gloriar, não seria insensato, pois estaria proclamando a verdade. No entanto, abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, além do que pode ver em mim ou ouvir de mim. E para que eu não me soberbecesse pela grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. A esse respeito, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, e ele me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de bom grado me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo descanse em mim. Por isso tenho prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias por amor de Cristo, pois quando sou fraco, então que sou forte. Paulo estava falando aqui para a igreja de Corinto. Paulo estava nesse tempo na Macedônia, estava ali na companhia de Timóteo. A gente vê no início dessa carta ele falando que Timóteo estava com ele. Ele estava ali provavelmente na cidade de Filipos. E essa é a segunda carta que Paulo escreve à igreja de Corinto. Naquele tempo estavam ocorrendo grandes coisas ali na igreja de Corinto. Levantou-se ali muitos falsos profetas, falsos apóstolos, os superapóstolos, os mestres, que estavam enganando a igreja de Corinto e minando a autoridade e o apostolado de Paulo. Por isso, Paulo escreve essa carta à igreja de Corinto. Essa é uma das cartas de Paulo que ele mais fala sobre ele. Ele fala sobre sua dor, sobre o seu sofrimento. Paulo abre o seu coração para a igreja de Corinto para defender o seu apostolado. Então, ele inclui nessa carta os cristãos da província de Acaia para defender sua autoridade. E o que a igreja de Corinto estava enfrentando, a igreja de Corinto enfrentava ali um questionamento sobre a autoridade apostólica de Paulo, sobre se ele tinha mesmo essa autenticidade, se ele tinha mesmo essa autoridade apostólica. Os falsos profetas estavam questionando a autoridade de Paulo naquele lugar. E ele precisou falar à igreja sobre o que estava acontecendo. Eles estavam pregando um outro evangelho. Então, Paulo escreve essa carta falando das suas fraquezas, falando das suas dores, falando do espinho na carne. Paulo precisou falar à igreja de Coríntios aqui sobre se gloriar, uma coisa que ele não gostava de fazer, era falar de si mesmo, falar das suas experiências com Deus. Tanto é que ele trouxe essa experiência de que ele foi ao terceiro céu e viu coisas inefáveis, coisas que não é lícito ao homem falar.
Essa visão que Paulo teve no corpo ou fora do corpo, ele teve há 14 anos atrás. E ele traz nessa carta para defender o seu apostolado. Então, Paulo fala sobre sua dor, sobre o seu espinho na carne. E é sobre isso que eu quero conversar com você nesse momento. Quando a graça é suficiente. Quando a graça de Deus é suficiente para nós em tempos de fraqueza, em tempos de dores e sofrimento. Eu trouxe esse pano de fundo sobre a vida de Paulo, sobre como Paulo estava enfrentando esse momento em Macedônia, enviando essa carta à igreja de Corinto e falando sobre suas fraquezas, para que a gente comece a analisar como é que Deus trabalha conosco nesse tempo. E quando a graça é suficiente para vencer o tempo que nós estamos passando. Nós entramos em 2026 e vivemos num tempo marcado por cansaço emocional, ansiedade coletiva, medo do futuro, crises financeiras, solidão, guerras, doenças, instabilidade e uma sensação constante de estarmos sempre lutando para sobreviver. Você já sentiu isso? Já passou por isso? A sensação de que nós estamos sempre correndo atrás do prejuízo, sempre estamos lutando para sobreviver. Nunca tivemos tanta tecnologia, mas nunca tivemos tão exausto como nesse tempo. Nunca falamos tanto de saúde mental e nunca estivemos tão feridos por dentro. E é exatamente nesse cenário que a palavra de Deus nos confronta com uma verdade profunda e também desconcertante. Deus não promete ausência no sofrimento, Ele promete presença na fraqueza. E o foco dessa mensagem, nesse momento, é o espinho na carne de Paulo. Ele recebeu do Senhor um não. O Senhor, quando ele orou por 3 vezes, o Senhor disse a ele não, a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E o primeiro ponto que eu quero trazer para você é: ser cristão não significa ausência de sofrimento, mas presença de Deus no sofrimento. O apóstolo Paulo, ele não escreve num tempo tranquilo e calmo, num momento confortável da vida dele. Ele fala de um espinho na carne. É difícil falar de nós dessa forma que Paulo está falando. É algo que dói, que limita, que humilha, e é uma coisa que não vai embora, apesar das orações. Quantas vezes você e eu, nós oramos e pedimos ao Senhor alguma coisa, e Deus disse não. E nós precisamos continuar. Paulo orou 3 vezes, e por 3 vezes, quando ele orou a 3ª vez, Deus disse a ele: não, a minha graça te basta. Deus não tira o espinho da carne de Paulo, mas Deus responde. E isso nos ensina algo essencial. Nem toda oração será respondida com livramento. Algumas são respondidas com sustento. Nem toda oração vai ter livramento do Senhor, mas vai ter sustento. Vai ter tempo que você vai passar pelo fogo, mas o fogo não vai te queimar. Vai ter momentos que você vai passar por situações muito difíceis, mas o Senhor promete que vai passar contigo, que vai passar conosco nesse tempo. Há dores que não desaparecem, há lutas que persistem, há crises que se estendem por anos, há orações que nós fazemos ao Senhor e pedimos uma resposta de Deus, um livramento de Deus, que dura 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Só depois Deus vai nos responder e nos livrar ou fazer qualquer coisa. E há momentos que clamamos ao Senhor e no mesmo dia nós vamos ter um retorno, nós vamos ter uma resposta de Deus. Então, isso não significa ausência de fé, significa humanidade. Tiago 1, 2 e 3 diz: meus irmãos, considere como motivo de grande alegria ao passarem por diversas provações, sabendo que a provação da sua fé, uma vez confirmada, vai gerar perseverança. Então, a resposta de Deus não é uma explicação, ela é graça. Deus não explica o porquê do sofrimento para Paulo. Deus não explica o porquê do sofrimento de Paulo. Ele
ele traz algo maior que isso. Ele diz: a minha graça te basta. Entre outras palavras, ele diz assim: Paulo, você não vai entender tudo, mas não vai enfrentar nada sozinho. Estamos em um tempo que queremos respostas rápidas de Deus, queremos soluções imediatas do Senhor, queremos o controle total das coisas que acontecem conosco. Se vivenciamos alguma coisa difícil, se vivenciamos alguma doença, nós queremos que Deus responda rápido, que Deus resolva aquilo, que a cura seja espontânea. Isso não acontece. Nós imprensamos Deus na parede e exigimos uma explicação. E nem sempre Deus vai nos dar explicação, nem sempre Deus vai apontar uma direção. Às vezes é necessário confiar e descansar em Deus. Deus oferece algo mais profundo do que uma simples resposta. Ele oferece graça suficiente para atravessar o dia de hoje, graça suficiente para atravessar o dia de amanhã, graça suficiente para atravessar um outro dia, semana. Deus oferece graça para levantar da cama quando a alma está pesada, graça para continuar quando a esperança parece não acontecer, pequena demais, graça para não desistir, mesmo quando você não vê mudança, graça, confiança, sustento, presença. É isso que Deus nos oferece nesse tempo. O nosso segundo tópico é: o poder de Deus se manifesta na fraqueza. O poder de Deus se manifesta na fraqueza e não na performance. Vivemos na cultura da força, da produtividade, da imagem perfeita. Os falsos profetas, que Paulo escreveu à igreja de Coríntios falando sobre isso, eles tinham uma boa oratória, eles tinham presença, eles tinham boas palavras, poder de persuasão, muita aparência. Mas Deus não opera dessa forma. Deus, ele diz a nós: o meu poder se aperfeiçoa quando você se sente fraco, quando você se sente um ninguém, quando você acha que não vai mais dar conta. Aí sim Deus age. Não é quando estamos fortes que Deus é glorificado. É quando reconhecemos que não damos conta sozinhos. Viramos o ano com expectativas de que tudo que nós planejamos vai acontecer. Mas tudo na nossa força, tudo que planejamos, e aí ficamos exaustos, tentando parecer fortes o tempo todo. Mas o Evangelho, ele nos liberta disso. Você não precisa ser invencível para ser usado por Deus. Você não precisa ser perfeito para ser usado por Deus. Você não precisa esconder suas dores para experimentar o poder de Deus. A fraqueza humana, ela não é o fim, é o lugar de encontro com Deus. E o quarto tópico: sofrer não é um sinal de derrota, é terreno de transformação. Paulo conclui dizendo que se gloria nas fraquezas, porque nelas o poder de Cristo repousa sobre ele. Não é na nossa força, amados. Não podemos confiar nas nossas forças, e isso muda tudo nas nossas vidas. Nós precisamos descansar no Senhor, confiar no Senhor. O sofrimento não pode ser romantizado, a dor não pode ser negada, mas ela ganha propósito. Deus tem propósito em toda dor humana, Ele tem propósito em todo sofrimento. Nesse ano de 2026, eu quero encorajar você. Quando tudo parecer instável e amedrontador, eu quero que você se lembre que Deus continua no mesmo lugar. Deus continua firme e determinado a passar com você por todas as situações. Quando o mundo oferece distrações, Deus oferece presença. Então não murmure, não reclame. Quando a tua alma gritar por alívio, lembre-se, a graça de Deus basta. Quando eu sou fraco, então eu sou forte. Confiar na sua força te enfraquece, porque o braço humano, o braço da carne é fraco. Nossa força sem Deus é fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Depender de Deus te deixa forte. Talvez você esteja carregando um espinho na carne hoje, eu não sei o que você está vivendo.
Eu não sei o que você está passando, uma luta silenciosa, uma dor que ninguém vê, uma batalha que não acabou em 2025. Eu não sei o que você está passando, que você já orou, já pediu a Deus e nada mudou. Entrou meses, saiu meses, virou o ano e você continua na mesma luta. Eu quero dizer a você que a graça de Deus é que te sustenta. Hoje, Deus não promete que tudo vai desaparecer, mas Ele promete que sua graça não vai faltar na sua vida e nem na minha vida. E isso é suficiente para nós. Nossas leves e momentâneas tribulações produz para nós um eterno peso de glória que excede toda comparação. 2 Coríntios 4,17. Então, essas tribulações não se comparam a tudo que vamos viver na glória. Só descanse no Senhor, espere no Senhor, confie no Senhor. Deus, Ele equilibra todas as coisas nas nossas vidas. Você já percebeu isso? Nem tudo é júbilo e nem tudo é sofrimento. Ele equaliza tudo. Ele deixa tudo... É picos e vales. Há momentos que nós vamos viver júbilo e glória. E há momentos que vamos viver tempos difíceis. Nem tudo glória para que não haja soberba em nosso coração. Mas também não pode ser tudo sofrimento ou seremos esmagados. Então, do berço à sepultura, nós vamos viver aqui na terra tempos de júbilo e tempos de sofrimento. Mas em todos eles, o Senhor promete estar conosco. Deus prometeu sustento, Deus prometeu presença. Então, se Ele prometeu, Ele é responsável por essa promessa. Fique firme. 2 Coríntios 4,18 diz assim: não fixamos os olhos nas coisas visíveis, mas nas que são invisíveis. Pois as que são visíveis, elas passam, são temporais, enquanto as que são invisíveis, essas sim, são eternas. No fim, quando tudo acabar, no fim, quando tudo terminar, quando passarmos a fronteira do tempo, quando entrarmos nos portais da eternidade, só teremos júbilo e glória. E um tempo lindo com o Senhor, eternamente. Então descanse o seu coração. 2026, entregue ao Senhor a sua vida, seus projetos, a sua casa, a sua família. Só descanse no Senhor. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua casa. Fiquem com Deus.